gente. Nosso tema hoje é planejamento orçamentário. Orçamento é uma projeção dos resultados de acordo com as atividades previstas, sendo factível para a empresa, através dele, avaliar seu ponto de equilíbrio e resultados, podendo assim verificar se os objetivos e metas estão compatíveis, condizentes com a realidade. Dirigir uma empresa sem planejamento orçamentário é como dirigir um avião no escuro e sem instrumentos de voo. Já com a sua elaboração, o empresário tem a noção de qual é o resultado esperado do negócio, por loja, consolidado, permitindo assim identificar com a devida antecedência o resultado previsto em cada cenário. Num planejamento orçamentário completo, devem ser elaborados a demonstração do resultado do exercício para avaliar o resultado econômico, lucro ou prejuízo, o balanço patrimonial para avaliar a estrutura de capital da empresa e a demonstração de fluxo de caixa para avaliar o resultado financeiro, o efeito no caixa. A partir deles, avalia-se outros índices, como lucratividade, retorno de capital investido, necessidade de capital de giro, geração de caixa e muitos outros que podem ser analisados conforme a necessidade da sua empresa. Nossa dica de hoje vai tratar sobre o orçamento de resultados. O primeiro passo para a construção desse orçamento é definir um plano de contas. Para facilitar o entendimento, vamos tratar do orçamento com 5 contas: receitas, custos de despesas operacionais, resultado não operacional, resultado financeiro e tributos. Essas contas se adaptam e se subdividem de acordo com a realidade e necessidade de cada empresa. Começamos então pela conta de receita. Na projeção de vendas, é prudente ser conservador, pois a tendência do empresário, pela sua própria natureza empreendedora, é achar que vai vender muito mais e gastar sempre menos, o que na prática nem sempre acontece. Nesse planejamento, devemos traçar um cenário levando em conta a tendência do mercado, o comportamento da concorrência, as vendas nos últimos anos, a sazonalidade, se houver, e as ações que serão implantadas para ganhar participação no mercado. É importante considerar todos esses fatores e simular uma composição com produtos, quantidades e preços de vendas. Já para os custos de despesas operacionais, devem ser analisados seus comportamentos no último ano e trimestre. A princípio, avalia-se se são variáveis, variam de acordo com o faturamento, com as vendas, ou se são fixos. Para esta conta, algumas peças complementares são necessárias, como o plano operacional, que avalia a capacidade de produção necessária, a capacidade instalada para atender essas vendas previstas, definindo estrutura de custos diretos e indiretos, como matéria-prima, bens de insumo, mão de obra. Plano de RH, que consolida os gastos com treinamento, capacitação, necessidade de contratação. O plano de pessoal, que refere-se ao quadro de pessoal como um todo, avaliando o efeito de encargos, 13º, férias, benefícios. O plano de tecnologia de informação, aquisição de licenças, implantação de sistemas, de gestão, novas tecnologias. O plano de marketing, que tanto define os gastos com campanhas de vendas ou campanhas institucionais para fortalecimento da marca, panfletagem, brindes, participação em feiras, eventos. Precisam também ser orçadas despesas com funcionamento, ocupação, enfim, todos os custos de despesas que são gerados em função das atividades operacionais da empresa. A terceira conta é o resultado não operacional, que advém de transações com ativo imobilizado e outras que não têm relação direta nem indireta com a atividade fim da empresa. A quarta conta é o resultado financeiro, que orça gastos oriundos de empréstimos, financiamentos, de acordo com as taxas de juros definidas nos próprios contratos. Gastos também com descontos concedidos a clientes, pagos a fornecedores, despesas bancárias, IOF. E a última conta trata dos tributos. Tributos sobre a venda, tributos sobre outras rendas, tributos sobre lucro, que são tributos planejados de acordo com o regime tributário de cada empresa, aplicados conforme a alíquota de cada produto, operação e de acordo com a legislação vigente, seja no âmbito federal, estadual ou municipal. Bem, essas são as principais contas para elaborar um planejamento orçamentário. Lembrando que somente a elaboração do planejamento não resolve o problema das empresas. Ele deve ser uma ferramenta básica de gestão e deve ser acompanhado mensalmente mediante a comparação do previsto e o realizado. Uma atenção especial deve ser dedicada às contas ou subcontas com avaliação maior para adotar estratégias visando identificar quais as causas, os motivos das distorções
e principalmente determinar ações para corrigi-las. E quando começar o orçamento? O orçamento é um plano que conduz a empresa para atingir seus objetivos, traduzido em estimativas que prevêem possíveis resultados. Setembro já é um bom momento para iniciar o planejamento da sua empresa para o próximo ano. Isso porque um bom planejamento requer tempo. Tempo para pensar em estratégias para a obtenção de sucesso e possíveis fugas para as armadilhas que possam surgir. O orçamento também deve ser revisado periodicamente e pode sofrer alteração quando achar necessário para se adequar à nova realidade do mercado. Poucas são as empresas que planejam esse caminho a percorrer no papel, fazendo anotações, cálculos, tentando prever esse futuro e as possíveis perdas no caminho. Vimos que no processo de gestão, planejar é fundamental. Estabelecer objetivos, princípios, prever, atingir metas, isso tudo norteará o processo de gestão da organização. Só com esses planos traçados, os gestores saberão qual a melhor decisão a tomar, operacional, financeira e economicamente. Os gestores poderão planejar um futuro das suas empresas utilizando ferramentas comuns, como o fluxo de caixa, que nós já vimos, e o orçamento, fundamentados em informações geradas pela própria organização. Executar os seus planos traçados, eventualmente, se encontrar alguma pedra, mudança no caminho, corrigi-lo durante o processo de execução. Na fase de controle, realizar a comparação entre o traçado e o realizado. Isso são ações que o gestor deve tomar no dia a dia para uma boa gestão. É planejar, executar e controlar o planejamento, planejar, executar a execução, planejar, executar e controlar o próprio controle. Assim a empresa poderá preparar-se para as pedras que possam surgir no seu caminho. O orçamento requer habilidade e competência para construir, comunicar e liderar pessoas no seu planejamento, na sua execução e no seu controle. Essa foi mais uma dica, Karine Salles, a convite da Adamanto Consultoria e Contabilidade. Obrigada!